posição. E, infelizmente, meu irmão, nós precisamos entender que nós não podemos buscar posição no reino de Deus. Não é sobre posição de autoridade, é sobre servir. Já foi falado nessa noite. E ela não entendeu que no reino de Deus nós não somos chamados para termos desejo de grandeza, mas para termos propósito. Cada um aqui tem um propósito. Cada um foi chamado para um propósito. Uns foram chamados para pregar, outros foram chamados para levar embora. O ide é para todos, mas sabemos que uns foram chamados para ensinar. Uns foram chamados para visitar os enfermos lá nos hospitais. É uma chamada pessoal que quem que falou para você? O Espírito Santo, porque Ele dá a cada um conforme Ele quer. Aqui não é sobre quem é o maior, só há um grande entre nós, a saber, aquele que se fez menor. E Ele nos deu o exemplo, mesmo sendo maior, Ele se faz menor para servir a todos, para que hoje nós pudéssemos estar diante do Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, quando ela faz esse pedido, Jesus vai dizer, olha, entre os principais gentios, os príncipes, é de uma forma, e aí tem a questão do chefe, né? Daquele que manda. Entre os comandantes, ele manda, e todos têm que obedecer. Mas aqui eu não estou falando de chefe, eu estou falando de líder. E líder é aquele que vai primeiro. Jesus é o líder mais excelente, porque primeiro ele faz todo o caminho, e agora ele diz, agora vocês me sigam, porque ele foi o exemplo de humildade. Quando a gente vai lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, não foram as pessoas que o humilharam. Pelo contrário, Jesus falou assim, ó, a minha vida eu dou e ninguém a pode tirar. Ele se humilhou, ele se esvaziou, foi vontade dele, foi desejo dele se esvaziar, se tornar como nós, homem, como nós, servo, e como homem, ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir a todos e dar a sua vida em resgate de nós. Então ele nos dá um exemplo, ele se humilhou, ele não quis usurpar o lugar do Pai, porque ele veio na condição de servo, para ser exemplo. Outro exemplo, Jesus lavou os pés dos discípulos. E lavar os pés era a função de um escravo com menos qualificação, mas ele lavou os nossos pés, irmãos. Ele mudou os nossos caminhos, irmãos. Ele mudou a nossa vida, ele mudou o nosso destino. Se ele não nos lava, nós não podemos adentrar no Santíssimo Lugar, porque ele se humilhou, porque ele decidiu. Então, meus irmãos, ele nos deu um exemplo. Lá fora, entre os gentios, sim, as pessoas buscam poder, as pessoas buscam estar acima dos outros para dominar os outros. Aqui não, aqui o maior vai servir o menor. Aqui aquele que quiser ser maior vai ter que servir a todos. Aqui, irmão, ministro, né? Porque quem aspira o episcopado, coisa excelente, aspira, não é isso que Paulo vai falar? Mas qual é a motivação? Para quê? Por quê? Porque ministro, dentre as qualificações do ministro, não como hoje nós entendemos o ministro, primeiro-ministro de Israel, primeiro-ministro do Estado, não, ministro é servo. Até diácono, porque lá no grego a definição de ministro é servo, é subordinado. Ei, estamos aqui para servir uns aos outros no reino de Deus, porque quando Paulo fala do corpo, que cada um no corpo tem a sua qualificação, porque a minha mão, a função do meu pé não é a função da minha mão, a função da minha mão não é a função dos meus olhos, porque o Espírito Santo dá os dons a cada um como ele quer, para a edificação da igreja. Logo, não é sobre ter autoridade, é sobre servir o reino,
servir os meus irmãos para a edificação da igreja com o dom que Deus me deu. Ou seja, se Deus te chamou para pregar, pregue a palavra de Deus para que as pessoas sejam transformadas pela palavra. Se Deus chamou para louvar, louva de todo o teu coração para que a presença de Deus seja manifesta no meio do corpo da igreja. Se Deus chamou para interceder, interceda por aqueles que estão caídos, mas faça com amor, faça com dedicação. Ninguém está vendo, está assim. Paulo termina 1 Coríntios 15 dizendo: sede firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então não é sobre quem é o grande aqui, ou quem é o maior. Quem quiser ser o maior vai ter que ter a capacidade de se tornar o menor entre os irmãos, servindo os irmãos naquilo que for necessário, não naquilo, mas eu gosto disso. Muita gente fala, eu sou levita, né? Os levitas contemporâneos. Mas quando a gente vai para a definição de levita, levita era aquele que fazia o trabalho duro, né? Desmontava a tenda, que limpava, que ia lá e fazia o trabalho duro. Hoje o levita é aquele que só quer cantar, chegar, eu sou levita. Seja levita então, como é o levita, para servir naquilo que for necessário no corpo de Deus, no corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo.